Estamos falando sobre a origem dos povos, especificamente sobre os descendentes de Sem. Hoje trataremos de Gênesis capítulo 10, versos 24 a 29. Gênesis 10, 24 diz assim: Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Eber. Observe que Arfaxade viveu 438 anos, Selá 433 e Eber 464. Você se lembra que no início as pessoas viviam 800, 900 anos? Veja como o tempo de vida foi diminuindo, a tal ponto que se uma pessoa passar dos 80 anos com saúde, hoje já pode agradecer a Deus. Isso foi uma consequência do pecado. Lá em Gênesis 6, diante da maldade humana, Deus decidiu que o homem viveria menos tempo. Mas o importante aqui é destacar que este Éber, como eu já falei, foi o que deu nome aos hebreus. É desse nome, Éber, que veio a palavra hebreu. Aqui, uma imagem desses descendentes de Sem, descendência que vai culminar neste homem aqui, Abrão, o pai da fé. Professor, é Abrão ou Abraão? Primeiro é Abrão, Deus que depois vai mudar o nome dele para Abraão. Mas ainda vamos chegar lá e estudar sobre isso. Então, aqui podemos ver que a linhagem de Sem, um dos filhos de Noé, vai chegar a Abrão. Temos Éber, que deu nome aos hebreus, Peleg, que nasceu na época da divisão em línguas, lá em Babel, Reu, Serug, Naor, avô de Abrão, Terá, ou Tera, pai de Abrão, e, por fim, Abrão. Como eu disse, no início seu nome era Abrão, só depois que viria a se tornar Abraão. Gênesis 10, 25 diz: A Éber nasceram dois filhos. O nome de um era Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome do outro era Joctã. Veja a explicação para o nome Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. De fato, o nome Peleg significa divisão ou riacho. Esse nome é uma marca histórica permanente da dispersão de Babel. Foi por causa daquela divisão que Deus causou em Babel, criando os idiomas diferentes, é que este homem recebeu esse nome. Ele deve ter nascido na época e seus pais resolveram lhe dar esse nome para marcar a ocasião. Já esse outro filho de Éber, Joctã, ele é um antepassado dos povos árabes. Ora, nós já sabemos que os árabes descendem de Sem, não é verdade? A diferença aqui é que, com Joctã, ficamos informados agora que os árabes descendem de Sem por dois ramos diferentes. O ramo de Ismael, aquele filho de Abraão, que ele teve com a serva Agar. Ah, professor, eu não sei nada dessa história. Tudo bem, mas eu já vou te adiantando agora. Abraão teve um filho com uma serva egípcia chamada Agar. Esse menino recebeu o nome de Ismael e se tornou o antepassado mais famoso dos árabes. Porém, você fica sabendo agora, com esta aula, que Joquitã também deu origem aos árabes, o que significa que esse povo ele se originou de Sem, mas por dois ramos diferentes, o ramo de Joquitã, primeiro, e também o ramo de Ismael. Aqui temos uma imagem de Peleg, vendo a divisão dos povos por causa dos idiomas. E uma observação importante aqui é a seguinte: provavelmente Peleg não chegou a ver essa divisão quando se tornou adulto. Por quê? Porque se ele recebeu esse nome, então isso aconteceu quando ele nasceu. Logo, ele era apenas um neném quando houve a divisão. Certamente ele não testemunhou nada. Era apenas um neném. Mas, de qualquer forma, só para efeito de ilustração,
Nesta imagem, temos Peleg como que contemplando a divisão dos povos que estavam em Babel. Quero fazer um destaque aqui para o seguinte: a dispersão humana que aconteceu em Babel, nós sabemos que foi uma consequência do pecado. Os homens se aproveitaram da língua em comum para, unidos, construir uma cidade e uma torre que desafiasse a Deus. Porém, embora Deus os tenha punido com o surgimento de muitos e muitos idiomas, causando assim a divisão daquelas pessoas, fique ciente de que o Senhor ordena e controla tudo. Ele fez de um castigo uma bênção para a humanidade, criando a partir dali culturas e mais culturas diferentes, com uma diversidade bastante rica em termos de artes, música, cosmovisões, vestuário, comidas típicas. É como se diz: somente Deus pode causar uma ferida, porque também somente Deus pode cicatrizá-la. Deus dividiu os povos, mas trouxe com isso uma diversidade de maravilhas para a humanidade. Então, daqui para frente, tudo que você vir em termos de diferença entre os povos, saiba que foi resultado da divisão linguística em Babel. Logo, aquilo foi punição por pecado? Foi, mas também foi uma punição controlada por Deus e transformada numa bênção logo depois. Gênesis 10, versículos 26 a 29, diz assim: Joquitã gerou Almodá, Selefe, Azar-Mabé, Jeré, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Em outras palavras, o homem teve 13 filhos. E, como eu falei, sendo ele um antepassado dos árabes, todos os seus 13 filhos originaram tribos, vamos dizer assim, diferentes entre os árabes. Por exemplo, Seba deu origem aos sabeus, comerciantes de ouro e incenso. Seus descendentes estão localizados hoje na Arábia Saudita, na região ali do Iêmen. Ofir ocupou uma área na qual havia muito ouro. Tanto é que era famoso o dito ouro de Ofir. Hoje, os descendentes de Ofir ocupam Arábia, Somália, Etiópia. Avilá é outra região também onde há ouro. Inclusive, é mencionada nos primeiros capítulos de Gênesis, lembra? Hoje, os descendentes de Avilá ocupam a Arábia Saudita e o Golfo Pérsico. Os descendentes de Azar-Mavé ocupam o Iêmen hoje, e os outros filhos se tornaram povos árabes diversos, porque sabemos que os árabes são compostos de vários e vários clãs diferentes. Aliás, as várias tribos árabes só foram unidas com o profeta Maomé. Sabia disso? Foi Maomé, com o seu islamismo, que unificou as tribos árabes. Agora, é claro, depois que se juntaram, surgiram ramos mais radicais no meio árabe. Por isso que nós temos os sunitas e os xiitas. Os xiitas normalmente são aquela ala mais radical no meio do povo árabe. Bom, nós sabemos agora que Joquitã foi antepassado de povos árabes, e essa diversidade dos povos nos ensina que Deus não apenas criou nações, mas múltiplos povos com identidades distintas. Sim, isso mesmo. A diversidade criada por Deus entre os agrupamentos humanos é muito maior do que você imagina. Pense só, cada povo com características específicas, territórios determinados, destinos próprios. Não há povo, inclusive, que tenha orgulho da sua história? Pois é, Deus escreveu uma história para cada povo. Não escreveu somente a história dos indivíduos, não.
mas também de povos, de nações. Quão grande é o nosso Deus, hein? Por fim, temos aqui uma bela imagem de uma caravana árabe. Na próxima aula, continuaremos o nosso estudo sobre a origem dos povos.